Liturgia diária. Quinto domingo da Quaresma. Primeira leitura, Ezequiel, capítulo 37, versículos 12 a 14. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 129. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura. Romanos capítulo 8, versículos 8 a 11. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 11, versículos 1 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto.
mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais uma edição do Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Conversando sobre a Palavra. E nós já estamos no 5º domingo da Quaresma, gente. Olha como esse tempo da Quaresma passou rápido. Já estamos no último domingo do tempo quaresmal. Pessoal, mas antes de começar o programa, eu queria mandar um abraço muito especial para o pessoal que nos ouve do continente africano.
São muitas e muitas mensagens carinhosas de apoio, de carinho, que nós recebemos desses irmãos que estão do outro lado do Oceano Atlântico, mas que estão irmanados com a gente no mesmo amor, na mesma fé, aqui no nosso programa. Um grande abraço para todos vocês de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, e também de Portugal, na Europa. Nós também já recebemos mensagens até do Timor-Leste, de pessoas que falam língua portuguesa também lá na Ásia. Isso nos engrandece, nos emociona muito. Então, pessoal, para todos vocês, nossos irmãos de língua portuguesa que nos escutam nos países da África, da Europa e da Ásia, um grande abraço do Antônio e da Sônia aqui do Vox Católica. Vocês são muito queridos para nós. Gente, como eu falei, hoje a gente celebra o 5º e último domingo da Quaresma. Nós já estamos bem pertinho de iniciar a semana mais importante de toda a cristandade, que é a Semana Santa. E será que nós estamos aproveitando esse tempo quaresmal para a gente realizar verdadeiramente uma preparação séria, que nos permita celebrar com dignidade a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é, essa é a festa que dá sentido à nossa fé, que torna viva a nossa esperança e que dá sentido ao nosso presente. Lembremos sempre do que nos diz São Paulo na carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Pois é, gente, ainda é tempo de nós realizarmos uma preparação mais intensiva, fazendo o que a nossa igreja nos pede, em especial nesse tempo, uma dedicação maior à oração, ao jejum, à penitência e à caridade. É claro que nós sempre devemos praticar todas essas virtudes, como a gente já repetiu aqui durante todas essas semanas. Mas nesse tempo da Quaresma em especial, a gente deve se dedicar com mais atenção a cada uma delas, reservar um tempo maior para a gente orar, para a gente ficar num local reservado, fechar as nossas portas interiores e nos conectarmos com Deus. Faça uma experiência de conversar com Deus, da mesma maneira que você conversaria com um amigo íntimo. Conte para ele as suas alegrias, as suas angústias, os seus medos, as suas expectativas. Agradeça por tudo que ele te proporcionou na vida. E temos, gente, é coisa para agradecer. Nós é que não as enxergamos como dons, como presentes de Deus para nós. Pare um pouco nessa semana e converse com Deus sobre essas coisas. Faça um jejum também, um jejum de conversão. Abra mão na sua vida de alguma coisa que você é apegado, mas que lá no fundo você sabe que te afasta de Deus. Aqueles pecados que são quase de estimação, que a gente aprende a carregar conosco comodamente, muitas vezes dando a desculpa de que a gente é assim, de que Deus entende, de que Ele nos conhece. Faça um esforço nessa semana para viver sem eles. Faça um verdadeiro jejum deles. E com certeza, pessoal, a misericórdia de Deus vai te ajudar aos poucos a superar cada uma dessas pequenas coisas e te fazer viver uma vida melhor, mais liberta, mais desapegada dessas pequenas coisas que tanto nos atrapalham a nos tornarmos pessoas melhores, católicos melhores. Esse jejum dessa semana vai ser o início do livramento que nós vamos ter de todos esses pecados, que eles se afastem definitivamente da nossa vida, que não sejam mais pecados de estimação, mas que sejam apenas uma lembrança do nosso tempo antes de nós nos desapegarmos definitivamente deles. Também, pessoal, se você tiver a oportunidade, procure um sacerdote, faça uma boa confissão. A confissão nos ensina a sermos mais humildes, porque ela faz com que nós admitamos com a nossa própria voz e com o nosso próprio coração os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Diante de Deus, a gente deve sempre se reconhecer como pecadores, como seres limitados e falhos. Quando a gente se reconhece dessa maneira e temos a verdadeira disposição de nos tornarmos pessoas melhores diante de Deus, que tanto nos ama, certamente a gente vai receber a misericórdia em abundância e a ajuda necessária para que a gente possa progredir.
A confissão, ela torna a nossa alma mais leve, porque ela leva com ela o que nos pesa na consciência e ela traz para dentro de nós o perdão de Deus. Procure exercitar também a sua caridade. Não precisa ser algo mirabolante. Exercite a sua caridade no dia a dia. Seja mais amoroso com as pessoas que estão do seu lado. Dê atenção para aqueles que tanto precisam ou que requisitam a sua atenção no dia a dia. Um filho, uma filha, seu pai, sua mãe, um amigo. Desligue um pouco a TV, desligue o celular, converse com sua família. Procure ser caridoso, particularmente com relação às pessoas que estão bem próximas de você. Isso é uma coisa que a gente esquece. Nós achamos que ser caridoso é só para com os estranhos. Não é. Faça algo que vai beneficiar alguém próximo de você, como se fosse um verdadeiro exercício de amor, de caridade e de conversão. Você quer um exemplo? Não deixe os pratos em cima da mesa, da mesma maneira que você deixa todo dia para que outra pessoa recolha. Prepare a mesa do almoço da sua casa, a mesa do jantar. Seja o primeiro a se levantar antes de todos e lave a louça no lugar de quem sempre costuma lavar. Deixe a sua casa arrumada como um presente para quem chega em casa depois de você. Ou seja, pessoal, faça pelas pessoas próximas de você o que elas costumam fazer por você gratuitamente todos os dias. Faça essa experiência. Isso que eu falei é só um exemplo do que pode ser feito. Eu tenho certeza de que na sua realidade você vai saber exatamente adequar esse meu exemplo no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você conhece melhor do que ninguém. Mas faça. Quem sabe isso, mais do que um exercício de penitência, mais do que um exercício quaresmal, não se transforma numa experiência de conversão verdadeira e de amor na sua vida? Faça esse compromisso com Jesus. Faça uma experiência assim durante essa semana. Quem puder, coloca nos comentários aquilo que fez. Poste lá para encorajar os seus outros irmãos a fazerem também. Gente, na primeira leitura de hoje, a gente viu um trecho retirado do livro do profeta Ezequiel. A profecia de Ezequiel, gente, é marcada por fases muito distintas. Ele exerceu o ministério dele durante a época do exílio, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez a deportação de parte do povo de Jerusalém para o seu reino. Numa primeira fase do ministério, Ezequiel se dedica a destruir falsas esperanças que tomavam conta do povo. Ele diz para o povo que o cativeiro não vai terminar logo, mas vai demorar por muito tempo. E que ao invés deles, ao invés do povo que está no cativeiro regressar para Jerusalém, são outros membros do povo que permaneceram em Jerusalém que vão vir também para o exílio. Já numa segunda fase do seu ministério, Ezequiel profetiza para um povo já cansado, que morava em uma terra estrangeira, em um local sem um templo, sem sacerdotes para realizarem os serviços religiosos. Um povo que vivia no desespero e que já duvidava da bondade de Deus, do amor de Deus com eles. Nessa fase, Ezequiel diz para o povo que não foi abandonado por Deus, o povo não foi alargado, abandonado por Deus. Ele transmite uma nova esperança para esse povo, dizendo a eles que o Deus libertador e salvador não os abandonou, conforme pode até parecer para eles. Esse trecho que a gente leu hoje faz parte dessa segunda parte da vida profética de Ezequiel. Para quem conhece um pouco o livro de Ezequiel, esse texto de hoje ele faz parte de um trecho bem conhecido do livro, em que Ezequiel narra a visão que ele teve, onde o Espírito de Deus o leva até uma planície, e lá ele reúne ossos que já estavam secos, revestindo esses mesmos ossos de músculos e pele, até que eles ganhem uma vida novamente, fazendo com que surgisse a partir desses ossos já secos um enorme e vigoroso exército. Nessa parábola, os ossos representam exatamente o povo de Deus, que vivia sem esperanças na época do exílio da Babilônia.
Quem tiver curiosidade, de ler esse trecho por inteiro, pode ser encontrado, gente, no capítulo 37 do livro de Ezequiel, o mesmo capítulo de onde foi retirada a nossa leitura de hoje. Eu recomendo que quem possa, dê uma lida. As nossas leituras, elas podem ser melhor compreendidas quando a gente lê o contexto completo onde elas estão inseridas. Os pequenos trechos que a gente lê nas missas, algumas vezes não dão, uma ideia completa do contexto de onde elas foram retiradas. Então, pessoal, capítulo 37 do livro de Ezequiel. Gente, o povo hebreu vivia numa situação de desespero no exílio. Eles se sentiam em frangalhos, num verdadeiro estado de abandono e ruína, e não viam aquela luz no fim do túnel, que pudesse transmitir a eles a esperança de dias melhores. O profeta define essa situação que o povo vivia, dizendo que eles já se encontravam em sepulturas. É exatamente aí que o profeta diz que se manifestará a ação transformadora de Javé. A ação que tem capacidade de transformar a morte em vida, que pode transformar em esperança a situação de desespero que o povo vivia, que poderia dar a libertação àquele povo que estava vivendo na escravidão. Deus promete que vai fazer o povo regressar para sua terra, que vai dar a esse povo um futuro de felicidade e de paz. Mas muito mais do que isso, Deus promete que vai soprar o seu Espírito sobre eles. Lembremos que o sopro do Espírito de Deus é o sopro criador da vida. Deus vai soprar o seu Espírito sobre esse povo que estava vivendo numa situação de morte, fazendo com que eles sejam revivificados. Aquele povo que estava na sepultura, que é exatamente o povo exilado, vivendo em túmulo no estrangeiro, vai ser transformado em uma nova criação. O povo vai ganhar força, vai ganhar vitalidade, vai ser completamente transformado, fazendo com aqueles corações endurecidos, ressecados, sem vida, fazendo com que eles se tornem novamente corações de carne, sensíveis, corações capazes de amar a Deus novamente e de sentir a sua presença no seu meio. Através dessa transformação que Deus vai fazer na vida do povo, eles vão poder reconhecer novamente a bondade de Deus nas suas vidas e retomar o rumo da fidelidade à aliança com Javé, desfrutando das promessas que Deus havia feito para o povo. Pessoal, Deus não abandona o povo, nem esquece das pessoas. Essa é a grande lição que a nossa leitura quer nos transmitir. Mesmo quando a vida demonstra o contrário, mesmo quando a gente vive situações adversas, quando tudo parece perdido, quando a gente não vê a luz no fim do túnel, nós devemos ter a certeza de que Deus está lá e de que Ele sempre será capaz de transformar o nosso desespero em esperança e a morte em vida. Em todos os momentos da história, Deus esteve e está sempre ao lado das pessoas que estabelecem uma aliança com Ele. Deus se manifesta para as pessoas através de gestos de amor, de bondade e de ternura. São coisas que não são divulgadas por ninguém, porque Deus fala particularmente dentro do coração de cada um. Mas, para podermos ouvir a sua voz e percebermos a sua ação nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos aos seus sinais. Nós não podemos ter o coração ressecado, endurecido. Nós temos que ter um coração sensível, onde o amor de Deus possa penetrar, se fazer presente e ser reconhecido. Nós temos também que perceber que Deus age no mundo através de pessoas, das pessoas que têm um coração disponível e aberto para escutar a sua voz, assim como teve Ezequiel durante esse período tão difícil para o povo hebreu que estava exilado na Babilônia. É através das pessoas que se dispõem a ser servidores do reino de Deus que Ele distribui o seu amor, a sua vida, tanto em palavras como em atitudes.
que nessa quaresma, nesse finalzinho de quaresma, ainda possamos ser tocados e transformados pelo amor de Deus, de maneira que nós ganhemos uma vida vigorosa novamente e que possamos nos tornar também uma luz da sua presença, uma luz de esperança para todos aqueles que estão ao nosso redor. É através das minhas palavras e dos meus gestos que Deus vai se manifestar para as pessoas que estão próximas de mim. Lembre-se sempre disso. Sejamos presença de Deus para as pessoas ao nosso redor. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da carta de São Paulo aos Romanos. Como a gente viu em outras ocasiões, a carta aos Romanos é um resumo de todo o pensamento de Paulo, daquelas coisas que ele considera como essenciais para a compreensão do seu pensamento a respeito da mensagem de Cristo. Paulo quer deixar claro para as pessoas que existe um único projeto de salvação de Deus para todos. Esse projeto é realmente destinado para todas as pessoas, independente delas serem de origem judaica ou de origem pagã, e independente da posição que elas ocupam dentro da estrutura social em que elas vivem. Nessa carta, Paulo tem um cuidado particular de mostrar como a vida de Deus manifestada para as pessoas através de Jesus, como essa vida é comunicada para todos. Para isso, ele elabora uma sequência lógica, que é desenvolvida durante alguns trechos da sua carta, particularmente do capítulo 5 até o capítulo 8. E mais uma vez, eu não posso deixar de falar isso sempre. Eu recomendo que vocês tirem um tempinho para se dedicarem mais à leitura das Sagradas Escrituras, para que a gente possa compreender melhor esse contexto que a gente lê na missa. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais fácil a sua compreensão se torna para nós. Ler a Sagrada Escritura é um excelente exercício que a gente também pode fazer durante esse final de quaresma. Aliás, a gente pode fazer esse exercício durante o ano inteiro. Quem sabe, isso pode se tornar uma rotina de vida para nós. Vai ser ótimo. Façam essa experiência. Nesse trecho de hoje eu recomendo para vocês compreenderem melhor de capítulo 5 ao 8 da carta aos Romanos. Bom, pessoal, o trecho que nós lemos hoje é retirado do final dessa exposição que Paulo faz. É retirado do capítulo 8 da carta. Nesse trecho, Paulo quer deixar claro para as pessoas que é o Espírito de Deus que é derramado sobre todos através do batismo, é esse mesmo Espírito que potencializa, que propicia uma vida nova para aqueles que aderem ao projeto de Jesus. O Espírito, na visão de Paulo, é o responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento dessa vida nova que Deus nos oferece. Paulo faz uso de uma dualidade, de um contraste em viver na carne e viver no Espírito. Para Paulo, viver na carne tem o significado de uma vida que é vivida à margem de Deus, longe dos valores do reino. Uma vida marcada pelo egoísmo da pessoa humana que realiza tudo pensando somente em si própria, em sua satisfação pessoal. Os valores que acabam marcando esse estilo de vida são ciúme, ambição, inveja, rivalidade entre pessoas e a libertinagem em seus relacionamentos. Ao contrário, a pessoa que vive segundo o Espírito é uma pessoa que vive de acordo com os valores pregados por Jesus, de acordo com os valores do reino de Deus. A vida dessa pessoa é marcada por valores baseados no amor, na fidelidade, na tolerância. É uma pessoa que vive com tudo isso, com alegria e em paz consigo, com os irmãos e com Deus. Paulo recorda também no nosso texto de hoje que o cristão faz uma opção livre por viver de acordo com os valores do Espírito no dia do seu batismo. A partir desse dia, ele recebe a nova vida de Deus, a vida através do Espírito. Ele se identifica com Jesus Cristo e se torna filho de Deus. No final da sua vida, após ter vivido segundo os valores do Espírito, após ter vivido uma vida de renúncia ao egoísmo, uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de serviço e de comunhão com as pessoas, ele será destinado à vida eterna, ao lado de Cristo, que foi o primeiro que ressuscitou e foi levado definitivamente para junto de Deus.
que nesse período quaresmal nós possamos fazer um balanço, gente, de como estamos vivendo a nossa vida. Se estamos vivendo segundo os valores da carne ou se estamos vivendo segundo o Espírito de Deus, que nós recebemos no dia do nosso batismo. É bem verdade que a maioria de nós foi batizada bem pequena, quando a gente ainda era, muito provavelmente um bebê. Mas durante todos os momentos da nossa caminhada cristã, até o dia em que estamos vivendo hoje, agora, nós tivemos as oportunidades de confirmar essa opção que nossos pais fizeram por nós lá atrás. Façamos um balanço das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos, dos nossos anseios, desejos, e analisemos se eles correspondem à vida de uma pessoa que quer viver segundo o Espírito de Deus. Quaresma é sempre tempo da gente reavaliar a nossa vida, da gente corrigir os rumos errados, da gente focar no seguimento mais firme de Jesus, com mais coerência em palavras e principalmente, gente, em atitudes. No Evangelho de hoje, assim como no Evangelho da semana passada, a gente vê João nos apresentando Jesus mais uma vez como Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo. Essa narrativa que a gente lê hoje também faz parte do trecho do Evangelho de João chamado de Livro dos Sinais, que tem exatamente essa intenção de nos apresentar Jesus como Filho de Deus. A narração da ressurreição de Lázaro é exclusiva do Evangelho de João, não tendo sido relatada por outros evangelistas. Nosso evangelho começa nos contando sobre um homem que estava doente, e o nome do homem era Lázaro. Ele era irmão de Marta e de Maria. Essa família, que era amiga de Jesus, em outra narrativa, ela é visitada por ele, num dia tumultuado, com muitas pessoas em casa, numa narrativa que a gente pode ver no Evangelho de Lucas. Mas na narrativa de hoje, as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque seu irmão Lázaro estava doente. Notem como João faz questão de mostrar que Lázaro era amigo de Jesus, pois no seu texto ele diz que as irmãs mandaram dizer a Jesus que aquele que amas está doente. Jesus, por sua vez, responde que não era uma doença mortal, mas é algo que está acontecendo para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Gente, nós podemos notar que Jesus não vai imediatamente ao encontro de Lázaro. Ele não sai correndo para vê-lo. Pelo contrário, o texto nos sugere até que Jesus tenha se atrasado até de propósito. Talvez com isso João queira nos mostrar que a missão de Jesus não é interferir no curso natural da vida das pessoas. Mas, nesse caso específico, a interferência iria ocorrer com o intuito de que a glória e o poder de Deus fossem manifestados ao mundo, para que as pessoas pudessem reconhecer as maravilhas que Deus realizava através de Jesus. João, como a gente já disse, enfatiza muito a natureza divina de Jesus. Ele faz questão de nos mostrar que ele era realmente o Filho de Deus que veio ao mundo. João deixa claro para a gente, naquele momento, o propósito de Jesus não era apenas curar um doente, mas sim ressuscitar uma pessoa. Muitos estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que o milagre da ressurreição de Lázaro foi o milagre mais emblemático que Jesus realizou durante a sua vida pública. De acordo com a cultura dos judeus, a morte era considerada definitiva depois de passados 3 dias. João tem o cuidado de nos narrar que quando Jesus chega na cidade de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ou seja, Lázaro já estava verdadeiramente, definitivamente morto. Nos outros 2 casos em que nós vemos Jesus ressuscitar um morto nos evangelhos, não havia se passado esse tempo todo. A gente tem os relatos narrados da filha de Jairo e do filho da viúva da cidade de Naim. Isso não quer dizer que a filha de Jairo e o filho da viúva não tivessem realmente morrido. Mas os 4 dias narrados por João querem dar uma ênfase ao tempo que havia se passado e sublinhar a passagem dos 3 dias para a consumação definitiva da morte, de acordo com a cultura judaica daquele tempo. Esse milagre realizado por Jesus foi muito revelador para todos a respeito de quem ele realmente era. Jesus se revela claramente para Marta quando ele diz para ela: "Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Um pouco antes desse momento, a gente viu Marta vindo ao encontro de Jesus e dizendo que se ele estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Jesus, por sua vez, responde que ele vai ressuscitar. E Marta diz para Jesus que acredita na ressurreição, mas ela dá essa resposta dentro da sua cultura, dentro da sua religião, que acreditava na ressurreição no final dos tempos. Ela não imaginava que Jesus estivesse falando da ressurreição ali, naquele momento. Na verdade, nós nem podemos falar nessa ressurreição que Marta mencionou, uma vez que a ressurreição final, a qual aqueles que creem em Jesus estão destinados, vai acontecer de forma definitiva, com o banimento definitivo da morte. Lázaro, naquele momento, apenas teve devolvido a ele o dom da vida nesse mundo. Ele não ressuscitou para a vida eterna. Ele retornou da morte para a vida nesse mundo, para que a glória de Deus, para que o poder de Jesus como Filho enviado de Deus fosse manifestado para as pessoas que ali estavam presentes. Um outro detalhe que a gente vê na narrativa de João é que Jesus chorou a morte do seu amigo. Isto mostra que Jesus, sendo também homem, assim como nós, sente a dor quando se defronta com morte, com a morte das pessoas que ele ama, com a morte dos seus entes queridos. Mas o choro de Jesus não é um choro de desespero, é um pranto que, apesar da dor, sabe que a morte não tem o poder definitivo sobre as pessoas. Ele prossegue com a realização da missão que havia sido confiada a ele pelo Pai, que é dar a vida plena e definitiva às pessoas. Por isso, antes dele chamar Lázaro para fora do túmulo, ele ergue os seus olhos ao céu e dá graças ao Pai, para demonstrar a sua obediência na realização dos planos que deveriam ser cumpridos por ele. Nós também vemos que a entrada da gruta onde Lázaro está se encontra fechada com uma pedra, que era o modo como os judeus costumavam sepultar. A pedra, nesse contexto, é o símbolo definitivo da morte, a barreira que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, que faz com que as pessoas que estão de um lado cortem relações definitivamente com as que estão do outro lado. Quando Jesus manda tirar a pedra, Jesus supera a barreira que é criada pela morte física. Ele mostra para nós que a morte física não afasta o homem da vida. E no caso particular de Lázaro, naquele momento, a morte ia ser apenas uma forma, um veículo, para que a glória e o poder de Deus fossem manifestados claramente ao povo através da ação de Jesus, através da ação do Filho de Deus, daquele que tem o poder sobre a morte, o Messias que estava habitando no meio das pessoas. Jesus deixa claro para Marta e para todos nós, e para quem o ouvir, que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, quem é seu amigo verdadeiro, assim como Lázaro era, não evita a morte física, mas tem a passagem garantida para a vida plena e definitiva. Quem crê em Jesus jamais morrerá. Não há morte para quem é amigo de Jesus, para aqueles que aceitam a sua proposta de vida, para aqueles que decidem viver de acordo com os valores do reino de Deus. Os amigos de Jesus vão experimentar, sim, a morte física, mas essa morte vai ser apenas a passagem para a vida definitiva ao lado dele. A história de Lázaro pretende apresentar essa realidade para a gente, a realidade de que Jesus é o Senhor da vida. Esse é o testemunho que João deixou para a gente através dessa belíssima narrativa do trecho do seu evangelho que nós lemos hoje. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Quem não deixou um joinha, deixa um joinha. Quem não deixou um comentário, deixa o comentário. Nossos irmãos do continente africano, deixem o seu comentário. Quem realizou alguma coisa ou pretende realizar algum gesto quaresmal concreto de conversão, de libertação dos pecados, poste o seu gesto, incentive os seus irmãos,
compartilhe com a gente. Pessoal, quem puder também compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Ajudem o Vox Católica a evangelizar. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.